que é portador do vírus HIV. E se fosse possível levar esperança para milhares de pessoas? Juntos, nós podemos. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor. Novamente no ar de novo. Então nós estamos falando aqui sobre o capítulo 10, que é o quarto instrumento que Jesus nos deu, que é o fogo, terra, ar e água, tá? E aí a água tem muito a ver com sentimento e emoções, então bem-aventurados os misericordiosos, ou seja, a maneira como você tem que empunhar o seu fogo, a sua terra e o seu ar é com sentimentos de amor, com misericórdia, porque nem todo mundo vai entender o que está falando. Pode ser pessoas que entendam, mas não aceitam. Pode ter pessoas que entendam, aceitam e não vão praticar. E você não tem que julgar, condenar e executar ninguém por isso. A sua função é só levar a palavra. E, se possível, avalizar a sua palavra com os seus comportamentos. Só. Certo? Às vezes falar menos e fazer mais, até mais importante do que isso. E aí é que vem essa parte que fala da indulgência, que é a capacidade que nós temos de compreender o outro, tá? Sempre olhando para nós, antes de começar a olhar para o outro, no sentido assim de corrigi-lo ou coisa parecida. Mesmo quando você tem autoridade para isso, estou falando como médico, né? Que ser médico é um pretexto enorme para se falar de amor. As pessoas batem na sua porta para ouvir a sua palavra e você não vai falar nada que acolha, que a console, que esclareça e a motiva espiritualmente. Você vai ficar só cuidando da ferida. Você vai aproveitar aquele momento e não vai ficar dando bronca na pessoa, né? Você vai acolhê-la com compreensão, né? O que consola a pessoa, ela se sentir compreendida, né? Foi o que Jesus fez o tempo todo. Aí você vai esclarecê-la, tá? Inclusive do ponto de vista médico. Olha, estão falando que você tem uma úlcera nervosa, então, mas na realidade é você que é nervosa. Mas vamos entender por que você está nervosa? Com certeza está acontecendo alguma coisa ruim com você. Vamos tentar esclarecer, né? E aí, quando ela entender o que está acontecendo, aí você pode motivá-la a mudar, buscar caminhos diferentes. Você não vai dizer para ela o que ela tem que fazer, né? Talvez ela até te pergunte, o que eu faço? Aí você vai orientar, mas quem vai ter que andar é ela. Indulgência é isso. É a capacidade de acolher, consolar, esclarecer e motivar as pessoas. Não julga, não condena e não executa ninguém. Essa é a regra geral, ok? E aí, se a gente for para o outro diapositivo, que nós vamos ver aqui, também aí, bem-aventurados os que são misericórdios, ele fala, é permitido repreender os outros, notar as imperfeições dos outros e divulgar o mal dos outros? Aí, depende da sua intenção, né? Se você quer fazer isso só para fazer bullying e para se promover, não. E se você não faz isso e está se omitindo, deixa o cara se danar. Né? Você não vai lá e não orienta só para ver o cara se danar, também não é legal, ok? Então nós estamos vendo aqui, nos diapositivos, eu coloquei 4 exemplos aqui de como que você pede realmente atuar em cima do outro enquanto ele está com um erro. Por exemplo, primeiro você tem que ter autoridade moral, e a autoridade está no exemplo. Então, olha lá, você dá um pé de alface para o seu filho e come um hambúrguer gordurento do lado dele. Ele não vai fazer o que você está falando, ele vai fazer o que você faz, né? Então é muito importante isso, você ter autoridade moral para falar aquilo, ok? Tem aquela historinha, né, de que dizem que levaram para Mahatma Gandhi um menino que sofria de problemas de rim, certo? E aí falaram para o menino, os médicos falaram para o menino que ele não podia mais comer sal. Mas o menino não parava de comer, tudo que ele achava era sal e mandava para dentro. Aí falaram, manda ele falar lá com o Avatar, falar com o Mahatma Gandhi, né? Aí ele levaram para o Mahatma Gandhi. E Mahatma Gandhi, na autoridade moral dele, chegou para o menino e falou assim, menino, você tem um problema no rim, você não pode mais comer sal, obedeça ao seu médico, não coma sal. Passaram-se 6 meses, o menino voltou pior, né? Com mais problema renal, porque ele não tinha parado de comer sal. Aí o Mahatma Gandhi pediu para falar, olha, então vamos fazer o seguinte, volta daqui 6 meses. Mas daqui 6 meses, olha, eu só vou poder ajudar ele daqui 6 meses. Batata. Voltou 6 meses, o menino estava bom ainda, estava comendo sal. Aí o Mahatma Gandhi falou para ele, menino,
eu aconselho você a eliminar o sal da sua vida. Aí deu certo. Aí a pessoa perguntou para ele, mas qual a diferença você falar 6 meses antes e 6 meses depois? Então ele falou, porque eu fiquei 6 meses sem comer sal. Então isso é que é interessante, ter autoridade moral para falar com as pessoas. E às vezes você pode falar assim, eu não posso te aconselhar, por quê? Porque eu sou pior do que você. Né? Se você quiser, nós vamos juntos descobrir um caminho para a gente se auxiliar, porque eu não estou na condição de te auxiliar, não. É assim que funciona os anônimos, tá? A ajuda mútua. Ninguém aponta o dedo para o outro, mas está todo mundo um ajudando o outro. E ficam aí 24 horas sem beber, numa doença crônica, progressiva e fatal, porém controlada pela conectividade amorosa entre eles. No diapositivo, vocês vão agora no canto superior direito, está falando assim, observar as imperfeições dos outros auxiliam nossa evolução, desde que sem malevolência e menosprezo. Claro, né? Então, eu acho que é comum a gente às vezes falar assim, tá vendo? Eu não sou que nem aquelas pessoas, olha que depravadas, né? Eu sou do bem, sou do belo, sou do verdadeiro. Essas coisas que dizem aí, eu até falo brincando, às vezes eu falo brincando para as pessoas, que eu falo, doutor João, como é que você se acha? Eu sou puro, santo e casto. Essa coisa de mentiroso que estão falando aí é boato, não sou mentiroso, não. É isso. Você pode observar as coisas dos outros para você aplicar na sua vida, mas não fazer escárnio com os outros ou se promover rebaixando o outro. Que na realidade, eu já ouvi isso de Silvio Santos. Ele falava assim, que enquanto você fica tentando segurar o outro lá embaixo, você também está lá embaixo. Né? Então isso é interessante. E se a gente for olhar agora também no diapositivo, no canto inferior esquerdo, né, está escrito lá, você viu alguém fazendo alguma coisa ruim. É possível repreender? Podemos repreender? Sim, a repreensão deve ter um fim útil e deve ser feita com moderação. Sim, né? Você não vai pisar na cabeça e esmagar alguém por uma coisa que ela fez. Você pode chamar a atenção dela, de preferência não em público, e orientá-la. E aí, é claro, não fique esperando que ela vai achar isso lindo, gostoso e maravilhoso, e nem que ela vai te obedecer. A sua obrigação é levar a palavra, é falar o óbvio para ela, né? Ser psicopedagógico, o óbvio, né? Que é a psicoagogia que a gente diz, ok? É possível e devemos sim aconselhar as pessoas e talvez até admoestá-las, principalmente quando elas não são subalternas e precisam da nossa ajuda. E se a gente for ver o canto inferior direito do nosso diapositivo, está escrito lá, a divulgação do mal de outras pessoas só se justifica para evitar o mal de outras. Aí nós vamos lembrar de um momento que nós estamos vivendo aqui no nosso planeta, principalmente no Brasil. Caiu na rede, está todo mundo sabendo. E para que é bom as pessoas saberem? Às vezes, as pessoas usam a informação para desviar a nossa atenção do verdadeiro mal que está acontecendo em outro lugar do mundo, em outra situação. Então está todo mundo preocupado com o discurso, não sei de quem, não sei aonde, mas você vai ver o que ele está fazendo de verdade, ou o que estão fazendo enquanto as pessoas estão distraídas com aquele discurso. Então a divulgação do mal não deve servir para promover o mal, tá? E sim para que as pessoas percebam que ele existe, que ele acontece e que nós podemos estar participando dele de maneira inconsciente. É importante a gente saber disso. E então, esse capítulo 10, que fala sobre bem-aventurados os que são misericordiosos, nos dá um outro instrumento chamado misericórdia, ou seja, como é que eu vou usar os meus pensamentos, os meus sentimentos e as minhas ações para servir a Deus, respeitando que o momento do outro, respeitando a necessidade do outro e não a minha necessidade ou a minha vontade de transformar o mundo num tapa. Lembre-se, a grande obra de Deus, o resultado não nos pertence. Somos tarefeiros. Vamos levar a palavra e, se possível, não atrapalhar a obra de Deus com os nossos personalismos. É isso que ele diz assim, ok? Então nós vamos agradecer a Deus pela oportunidade da palavra e que nós possamos pedir a Ele que possamos estar aqui na semana que vem com mais um programa novamente na TV. Até lá!